A pauta, vamos falar do pronunciamento do presidente Lula. Ele fez esse pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, cheio de recados, na quarta-feira, véspera de Natal, dia 24. Saiu em defesa da autonomia da Polícia Federal, alvo de projetos de lei do Centrão e de governadores incomodados, né, com operações que mexeram com interesses de muita gente ao longo desse ano. A gente separou um trecho para compartilhar com vocês. Vamos ver. Que o crime e a violência são dois grandes desafios do nosso país. Neste ano, a Polícia Federal comandou a maior operação já feita contra o crime organizado. O combate às facções criminosas chegou pela primeira vez ao andar de cima e nenhum dinheiro ou influência vai impedir a Polícia Federal de ir adiante. César Calejão, vou começar essa contigo. Recado dado, né? Dado, exato. E assim, é uma estrutura que é dificílimo de se fazer isso, tá? É dificílimo dar autonomia para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e é dificílimo, sobretudo, manter essa autonomia quando a justiça, quando a polícia começa a avançar para o andar de cima do crime organizado. A gente viu isso de uma forma muito clara. Vocês querem um exemplo gráfico disso que eu estou dizendo? O Bolsonaro brigou com o então ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, porque ele disse, abre e fecha aspas, eu não vou esperar F, e ele fala um palavrão, não vou colocar para vocês aqui 8h20 da manhã, mas ele fala, eu não vou esperar F, a minha família, para então trocar quem tiver que trocar. Se não puder trocar X, vai trocar Y, se não puder trocar Y, vai trocar Z, se não puder trocar Z, troca o ministro. Ele disse isso explicitamente. Não foi uma fala tácita, indireta, que olha, para bom entendedor, meia palavra basta. O cara tá dizendo que ele vai por aqui se não fizer o que... Não, não. Ele disse isso abertamente. Eu não vou esperar pegar alguém da minha família para, de fato, então, mexer na estrutura de comando da Polícia Federal. Quando você dá autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, o resultado é esse. A Polícia Federal vai fazer o trabalho dela. E o trabalho significa, de fato, quer fazer um enfrentamento ao combate ao crime? Vamos fazer. Agora, com frequência a gente vê dados que mostram que as facções criminosas e o crime organizado movimentam dezenas, talvez centenas de bilhões, com B de bola, de reais por ano. Por que toda vez que a gente vê alguém sendo preso e dizem que é uma pessoa relacionada a uma facção criminosa, é alguém de bermuda, chinelo, sem camiseta e que, evidentemente, está numa situação socioeconômica frágil? Por que isso acontece? Porque, de fato, quando a coisa vai começar a pegar senador, quando vai começar a pegar as altas esferas do crime organizado, aí você tem todo tipo de problema à la Centrão se organizando para tirar a autonomia da Polícia Federal e, no limite, evitar o processo que seguiria caso as investigações continuassem, com a carbono oculto, as variações da carbono oculto e esse tipo de operação. Então, é uma fala importante do Lula para te devolver, Vivi, pelo seguinte, para além do aspecto óbvio, tá, de que o crime organizado tem que ser combatido nas esferas superiores, imagina que é uma empresa, Vi, você imagina que é uma empresa isso, tá? E você tem um board de executivos, e você não gosta de uma determinada política, de uma determinada prática da empresa. Você acha que você tem que trabalhar junto ao board, é só uma analogia, tá? Ou você vai pegar a senhora que faz a faxina da empresa e vai criminalizar os funcionários que estão na base do organograma corporativo para dizer que essas pessoas são as grandes responsáveis pela conduta da empresa. Não é o caso. Se você quiser efetivamente mudar algo, você precisa trabalhar junto ao board executivo da empresa. E isso é relativamente simples de se entender. Agora, por que essa fala do Lula é tão importante, Vivian? Porque o populismo penal já é, não é que será, já é a principal estrutura discursiva da direita para o ano que vem. Quando o Lula faz uma fala dessa monta, fica muito claro de que o enfrentamento ao crime tem que ser feito, mas tem que ser feito para além das favelas. Tem que ser feito para além de pegar soldado do tráfico que fica fazendo a vez de fogueteiro em comunidade. Quando o Lula faz uma fala desse tipo, fica claro que existe um caminho para esvaziar
o discurso barato do populismo penal que visa criminalizar, sobretudo, a nossa juventude preta e parda. Vivian. Perfeito, César. Eu queria só interromper um pouco esse tema, porque o nosso chat está perguntando demais se a gente vai falar aqui sobre o caso do Banco Master, sobre as reuniões que foram divulgadas, né, na coluna da Malu Gaspar, do Alexandre de Moraes. Sim, a gente vai falar sobre isso, pode ficar com a gente aí, o Flávio VM Costa, esse é o tema dele, a gente vai falar de Banco Master e vamos dar essas atualizações para vocês, então fiquem tranquilos que esse é um dos temas que a gente vai tratar no programa de hoje, daqui a pouquinho com o Flávio, ele chega por aqui e a gente vai falar sobre isso. Quero voltar aqui, então, para a fala do presidente Lula na quarta-feira, a gente vai trazer um outro trecho, porque ele também falou sobre a grande trincheira do governo em 2026, que é o fim da escala 6x1. Vamos rodar esse vídeo também. Combatendo o privilégio de poucos para garantir direito de muitos. E nenhum direito é tão urgente hoje quanto o direito ao tempo. Não é justo que uma pessoa seja obrigada a trabalhar duro durante 6 dias e que tenha apenas um dia para descansar o corpo e a cabeça, passear com a família, cuidar da casa e se divertir e acompanhar de perto o crescimento dos filhos. O fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representantes do povo, escutar e transformar em realidade. Muito bem, agora eu quero te ouvir, Manu, porque você acompanhou durante todo esse ano, né? Esse que é uma das grandes, um dos grandes projetos, né, do governo Lula e vai enfrentar resistência no Congresso, né? O que a gente pode esperar para 26? Sim, a gente viu que na Câmara dos Deputados não avançou. Então, o Senado teve que dar início, resgatar um projeto que também estava parado lá do senador Paulo Paim, e aí sim eles conseguiram a aprovação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para alterar a Constituição e reduzir de forma gradual a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas semanais, garantindo aí 2 dias consecutivos de descanso, mas a gente sabe que isso não é simples. A Confederação Nacional do Comércio é completamente contra, já emitiu nota dizendo que vai aumentar os custos, vai ficar mais caro o produto, e isso vai recair sobre a sociedade como um todo, que vai ter que pagar a mais por esse dia de descanso. Agora, a gente sabe que essa escala 6x1, ela é desumana, ela é a manutenção, né, aquele pensamento escravocrata de manter a pessoa trabalhando sem ter uma condição de ficar com a família, de cuidar dos filhos, de acompanhar até de perto mesmo, né, como é que estão os filhos, quem mora nessas comunidades, eles não estão sendo captados aí pelo crime organizado, porque se uma mãe chega em casa exausta, ela não sabe da rotina do filho, então é urgente essa pauta, é uma pauta muito importante, inclusive em outubro o presidente Lula recebeu os movimentos sociais, que levaram mais de 1,5 milhão de assinaturas, pedindo o fim da escala 6x1, também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que isso já está dado, uma vitória do governo Lula, e ele também defendeu e salientou isso no pronunciamento de Natal, que foi uma vitória do povo brasileiro, e então essa é uma nova trincheira que vai ter que ser aí cavada nesse ano eleitoral, que a gente sabe que vai ser uma bandeira do governo do PT, e claro, a direita também não vai querer que avance um tema como esse, que garante votos ao governo do Lula. O Alcolumbre, o presidente do Senado, também recebeu os movimentos, na época que ele recebeu o pessoal, já foram 2 milhões de assinaturas, né? Então, 500 mil assinaturas a mais. É um plebiscito que tem circulado aí e que tem arrecadado muitos apoiadores, tem contado com o apoio de muitas pessoas, porque realmente é desumano, principalmente a gente falando de um Congresso Nacional que trabalha ali 3 dias na semana, e olhe lá, e querer cobrar que o povo, quem trabalha e quem tem ali, não tem motorista, que tem que pegar, às vezes, 2 ônibus, 1 metrô, e para chegar, já chega cansado, né, no trabalho. Eu mesma, conversando aí com pessoas, né, até com a moça que trabalhava lá em casa, ela falava, Manuela, o problema não é nem o trabalho em si,
é o transporte, é o tempo que eu perco para me deslocar da minha casa para chegar, a gente vem em pé. Então, isso é que é o cansativo, é ir e voltar para casa. Então, ainda tem mais essa sobrecarga aí para quem tem que enfrentar essa escala 6x1. Exatamente. Eu sei que o César também quer falar um pouquinho, vamos te ouvir, César. Uhum. Não, eu me chamo, eu não consigo evitar, gente. A Manu falou do motorista, não poderia ser mais apropriado isso, porque a gente tem deputado que trabalha 3 dias por semana, ô, Manu, e tem motorista empresário de sucesso. O cara movimenta 11 milhões em 4 anos e é um motorista. Não, você entende? Não só essa galera tem motorista, como eles têm motorista que é empresário de sucesso, Vivian, e ganhando 4 mil reais por mês, ou seja, 48 mil reais por ano, o cara movimentou 11 milhões nesse mesmo período, tá? Só para ressaltar que, além de ter motorista, eles têm motorista que é empresário de sucesso. No mais, por que isso aí é importante, gente? Uma parte muito fundamental de como atua a extrema-direita bolsonarista passa por reduzir a complexidade dos temas sociais e trabalhar pauta moral, populismo penal, dogma religioso, coisas que não servem de nada aos reais anseios e interesses da nossa população brasileira. Não serve de nada. Por que eu te digo isso? Porque depois do dogma religioso, do populismo penal e do pânico moral, você vai continuar tendo 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário no país. Você vai continuar tendo 11 milhões de analfabetos e analfabetas. Você vai continuar tendo toda sorte de problemas no que diz respeito à infraestrutura civil, com saúde, educação. Você vai continuar tendo a infinita maior parcela do nosso povo sendo explorada pelo capital enquanto processo. É isso que está em jogo aí. E por isso essas propostas do governo Lula assustam tanto a extrema-direita, porque trabalham as necessidades do povo brasileiro na sua raiz. Quando o Lula fala a respeito de isenção de IR para 5 mil reais, de isenção de tarifa de transporte público, da 6x1, isso mexe diretamente com a vida do povo brasileiro. A 6x1 é absolutamente fundamental e a gente deve trabalhar e batalhar por isso de uma forma muito enfática. Por que eu acho que ela é mais difícil, Manu, do que a isenção do IR até 5 mil reais? Porque existe na composição do capitalismo, hoje em dia, o que o Max Weber chama de ética protestante. O Weber tem um livro clássico dele, que vocês conhecem, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ética protestante é essa dimensão que só o trabalho, de forma hiper resumida, porque eu vou ter que passar a palavra, é essa dimensão de que só o trabalho dignifica, é só o trabalho que enobrece a tua alma. Então você precisaria trabalhar se submetendo a um processo de exploração absurda para que então você seja santificado, que você seja purificado, que você tenha a nobreza de quem de fato se legitima através do trabalho. E é óbvio que isso interessa a uma estrutura capitalista que vive de explorar, sobretudo, a maior parte da sua própria população, das nossas classes trabalhadoras. Então, isso é difícil porque até na mentalidade das pessoas que são exploradas em ampla medida, existe essa dimensão de que você tem que trabalhar, porque é só através do trabalho que existe a salvação. Agora, no mais, é uma pauta absolutamente fundamental que a gente deve trabalhar ao longo de 2026, junto com essas outras iniciativas que endereçam as reais necessidades do povo brasileiro, como eu vejo, pelo menos, Vivi. Muito bem, César, obrigada demais. A gente vai seguir acompanhando, vai ser muita pressão, uma luta grande em 26, mas, enfim, recado dado do presidente. Quero te agradecer, Manu, querida, beijo para você.